And it's not that I am weak, But it's that I'm in my peak. lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Me say lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Lick Samba! Caia na Gandaia, Gilberto Gil cantando Bob Marley. Boa noite, Bob Furruia, boa noite, Vale boa Bem. noite. Você está no É da Coisa. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Lick Samba, não precisa lamber o samba, Vale Bem, não pode tocar o samba. Melhor não. É melhor tocar o samba. Aí se for lamber o samba também, dependendo da situação de quem está sambando. Fazer o quê? Faça. Né? Só faça. Nós estamos aqui para lamber a brasilidade, tocar a brasilidade, misturada ali com aquela coisa da Jamaica No Problem. Pode fluir. Quem está com problema? Tudo bem, Vale Bem? Em Tudo casa? bem. Tá tudo certo? Tudo bem. Tô com o olho às inchado, vezes a né? pessoa não pensa direito no que faz, Bob Furruia, tem consequências. As consequências vêm depois, né? Eu tô falando isso, que ele tá acompanhando o Vale Bem, tá com ele um pouquinho inchadinho ali. Intersol. Um Tersol. Ele tá dizendo A Tersol é a nota oficial, né? Que divulgou a imprensa, né? Tersol. É um Tersol. Vai saber, né? Como é que é. Então. Olha aqui. Eu escrevi há pouco um texto no UOL. Nós estamos diante de uma coisa realmente inusitada, né? Inusitada. O presidente Jair Bolsonaro consta que vai fugir do Brasil, né? É o que eu estou chamando assim. Vai usar o avião da presidência para ir para os Estados Unidos antes do fim do mandato. Para não passar. Tem importância, não tem em si mesmo, ela não tem importância nenhuma do ponto de vista jurídico. Apenas que atos de ritos que endossam a institucionalidade expressam o seu amor ou desamor pela legalidade. Isso não é essencial. Né? Vamos às coisas que são essenciais, então tudo bem. Então é o seguinte, a próxima vez que o convidar para jantar, vai pelado, para ver se a pessoa quer jantar com você. Tanto faz, o importante é você negociar aquilo que você tem que negociar, conversar. Mete o pé, põe o pé na mesa do interlocutor. Chega lá, põe o pé na mesa e fala, olha, é o seguinte, vamos para o essencial aqui. Põe o pé na mesa, pô. Arrota na cara dele. Solta pum. Afinal, nada disso é essencial, nem proibido é. Ou por acaso está escrito em algum lugar que é proibido soltar pum quando você estiver conversando com alguém? Um trabalho de serviço, uma coisa de serviço. Tá escrito em algum lugar que não pode? Pode. Não é? Para os cidadãos, Bob Furruia, tudo que não está proibido pode. A questão é saber se é decoroso. No caso de uma autoridade, Contrário. não é obrigatório, mas está nos ritos da passagem do poder, indicando que você aceita os valores republicanos, que você é um procurador dos valores republicanos. Sim, esta questão é central para a democracia. Seguir o decoro é uma questão central para a democracia. Aliás, vamos respeitar a Constituição. O regimento da Câmara, do Senado, pode-se cassar um mandato por quebra de decoro. A quebra de decoro não é necessariamente uma ilegalidade. É o comportamento esperado que essa pessoa represente um poder da República, com a sua simbologia. Então, não passar a faixa não altera em nada o poder do Lula, obviamente.
Não faz um Lula um presidente nem melhor nem pior. Mas a gradação a que chegou a República. Aí sim. E, portanto, há todo um trabalho de reconstrução, inclusive do decoro. Nossa, tem um debate delicioso de fazer. E sem contar, olha aqui. Tinha pouco fazendo um levantamento aí. Me deu curiosidade, vale bem. Quando dá curiosidade, eu vou fazer levantamento. Vocês vão encontrar em todo canto que o Bolsonaro é o 38º presidente, o Lula será o 39º. Mais ou menos. Esse número está todo atrapalhado. Esse número está todo atrapalhado porque tem 5 interinidades aí no meio, que contam como mandato, que mandatos não são. Tá certo? Sim. Então, José Linhares, no fim do Estado Novo, era do STF, membro do STF, assumiu o poder. O Getúlio teve de renunciar em 45. E o Congresso estava fechado, não tinha presidente de Câmara. Aí foi o cara do STF. Ficou lá um tempo. Ele é contado como presidente, mas tudo bem, ele ficou na presidência, mas ele não tinha um mandato. O Carlos Luz participou, né? Como o Café Filho ficou doente, ele assumiu e ele participou da tentativa de impedir a posse do Juscelino. Também conta como presidente. Ficou 3 dias no poder. Aliás, foi empichado como interino, empossado. O Brasil é uma... Né? O Nereu Ramos assume no lugar dele do Senado, também interino. Ranieri Mazzilli 2 vezes. Quando o Jânio, o vagabundo, renunciou, ele assume como interino, os militares impõem o parlamentarismo, o Jango volta, assume como presidente, tendo Tancredo como primeiro-ministro, depois faz o plebiscito, ganha o presidencialismo de novo, tem o golpe, o Ranieri Mazzilli assume de novo. Então 5 aí que estão contando como presidentes, e presidentes, a rigor, não foram. Mas nessa conta tem, por exemplo, Getúlio, o Getúlio de 30 a 45, embora sejam 2 mandatos, tem o mandato de 30 a 37, com um interregno democrático em 34 a 37, depois ele dá o golpe do Estado Novo, estão contando como mandato só, a rigor foram 2. E aí sim, ele teve um 3º mandato, que foi o mandato democrático, que depois resulta no suicídio. Lula teve 2 mandatos, Dilma teve 2 mandatos, né? Fernando Henrique 2 mandatos, então essa conta está toda atrapalhada. Sabe? A rigor, Bob Furuia, ou Vale Bene, com Lula, são 32 presidentes diferentes que nós tivemos, 32 presidentes de verdade. Ou mais ou menos, porque teve Delfim Moreira, que também foi interino, que o Rodrigues Alves se elege, aliás, pela 2ª vez, né, tinha sido presidente antes, se elegeu em 18, pegou gripe espanhola, morreu sem tomar posse, assume Delfim Moreira, ficou interino, mas ficou um tempão, mais de 200 dias. Delfim Moreira era maluco. Coitado. Tinha lá a chamada sífilis terciária. Tava doidão. Que não concluíram o mandato, ou por renúncia, ou por morte, ou por deposição, são 10 presidentes em 11 mandatos. Marechal Deodoro renunciou antes de concluir o mandato. O Afonso Pena morreu de pneumonia. O Washington Luiz foi deposto pela Revolução de 30. Né? O Getúlio renunciou em 45 e depois se mata em 54. Né? O Café Filho, afastado por doença, depois acabou empichado também. O Jânio, que renunciou. O João Goulart, que foi deposto. O Collor, que renunciou, mas o processo de impeachment continuou. E a Dilma, que foi deposta também por impeachment. O único aí que tomou a decisão de sair porque apostou que ia dar um golpe
que ia ser bem sucedido? Oba, vou dar uma desperta, hein? Vou falar, então renuncio, imaginando que... Falar, não, presidente, fica aí, a gente fecha o Congresso, dá tudo certo. Foi o Jânio Quadros. E levou um pé no traseiro. Né? Saiu. E resultou na crise que acabou dando em 64. Todos os outros presidentes saíram porque forçados a sair. Ou pela morte, como foi Afonso Pena, eram de renunciar ou foram depostos. Nunca aconteceu, e esta será a primeira vez, de um presidente deixar o país num avião presidencial antes de concluir o seu mandato, vai assistir ao fim do seu mandato fora do território nacional. Isso é de uma vagabundagem moral, institucional, de fato única. Eu estou dizendo aqui, nunca aconteceu. Nós já tivemos louco na presidência, clínico mesmo, que foi o caso, coitado, do Delfim Moreira que eu falei. Já tivemos golpistas, toda a turma de 64, aquela renca. Aliás, acho que quando eu falei de presidente que não concluiu o mandato, devo ter esquecido o Costa e Silva, que teve derrame também. Teve o Costa e Silva, que teve derrame também, o 10º, que eu não citei. Por que eu lembrei dele agora? Porque nós já tivemos até os 3 patetas na presidência. Que foi a junta militar que assumiu em 69, apelidada pelo Ulisses Guimarães de os 3 patetas. Os respectivos ministros da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E a que era civil, vice do Costa e Silva de ser presidente, já que o Costa e Silva estava afastado, por causa do derrame. Né? E aí deram um jeito de pronto. Maluco, golpista, golpeado, gente, nós já tivemos. Credo, morreu antes. Rodrigues Alves, que eu já citei aqui. Em 18, que era o seu segundo mandato, tinha sido presidente bem antes. A história do Brasil não é assim, ela é complicada. Não é tão tranquila assim. Se você olhar, Bafura, são 32. Eu estou falando de 10 que não concluíram mandato. Em 11 mandatos, que o Getúlio 2 vezes teve de interromper, a primeira como ditador, teve que sair de fato, porque veio a pressão pela democracia, 45. E depois aí, quando se elegeu democraticamente, aconteceu a crise que resultou no suicídio. Então, uma história atrapalhada, sim. Né? A ideia de que no Brasil tudo é muito tranquilo, mas imagina que é. Imagina que é. Agora, esse grau de vileza de agora, nunca. Nunca. O sujeito perde a eleição, estimula golpe de Estado, silencia diante de atentados terroristas, sim. E eu já falei aqui qual é o problema da lei antiterrorismo. Mas a prática é uma prática típica de terrorismo. Aliás, aquela prática está caracterizada na lei antiterrorismo como terrorismo. Apenas que o artigo 2º da Lei 13.260 não inclui a motivação política. Agora, de qualquer modo, eu já expliquei também que 4 artigos do Código Penal levam essas pessoas à cadeia por quase 30 anos. 8 anos e meio. Vamos fazer um debate informal.
as pessoas podem ter cotovelos, orelhas, etc. Mas a hora da lei é a lei, não cotovelo, não orelha. Esse grau de vileza e de desprezo e de tratar a instituição quintal, eu faço o que eu bem entendo, a presidência me mandar para os Estados Unidos sem renunciar. Então renuncia, cara. Porque notem, é inédito isso. Nunca aconteceu de um presidente deixar o país e assistir ao fim do seu mandato em terra estrangeira. Olha o lixo. Aliás, compatível com o governo desastroso, desastrado que ele fez. Que nos empurra para essa lama que a gente assiste em Brasília. Você está chateado, Reinaldo? Eu? Não. Não. Sempre afirmei que seria um desastre para o Brasil. E é. E se consolida. Positivas que se apontam na economia, aí com a devida vênia, o nome disso não é avaliação objetiva. Ah, está crescendo quase 3%, a previsão do crescimento para o ano que vem é 1%. Isso não tem nada a ver com Lula. E fazer sem pagar as contas, aí também é uma coisa razoavelmente fácil. Ficar falando em teto de gastos, âncora fiscal, quando passou 4 anos e jamais se encarregou desse tema, também é fácil. Não é? Aí pega e se manda. Se manda dar uma banana para os seus bananas aqui. Aliás, lembra aquela cena... Foi, como é que chamava a novela da que tem a Odete Reutemann? O É Vale Tudo? É Vale Tudo? Que a personagem do Reginaldo Farias tá indo embora do Brasil e dá uma banana pro Brasil? É isso. Aliás, aí, vale acha tudo. aí. Se alguém achar, eu sei que me ocorreu. Acha aí. Banana pro Brasil. Tá lá olhando a tigrada. Nem a Michele parece vai acompanhá-lo. É uma personagem de folhetim. É uma personagem de folhetim. É o mesmo que ir embora e dar uma banana para o Brasil, inclusive uma banana para os bananas que estão lá embaixo. Ah, não, eu vou lá agora ficar no... e juntar com outro golpista derrotado. Não, olha, Bolsonaro, longe da posse, eu considero do ponto de o que vocês quiserem, eu considero até uma bênção. Só que ele é presidente da República e vai fugir, na prática, com o nosso dinheiro. Eu tenho dúvidas, inclusive, sobre a legalidade. Tem imagem, né? Tem imagem que nós botamos que está em casa, não agora, depois da internet, né? O canalha, o safado, o bandido da novela indo embora e dando uma banana para o povo que está lá embaixo. Aliás, tanto ele como a Odete Reutemann, que era a outra malvada do texto, né? Texto do Gilberto Braga,
fazia parte do texto deles reclamar permanentemente sobre o Brasil, Bob Furey. Que brasileiros, como você sabe, são os outros. O Brasil, esses brasileiros. E geralmente era ódio ao povo mesmo. Ódio ao povo. Essa novela da década de 80, meu amigo Jeffs Carvalho diria isso de cabeça e de primeira, né? Mas aí... Entre 88 e 89, terminou em janeiro de 88 e 89, tá aí. Uma novela entre 88 e 89. Nós estamos caminhando para 2023 e temos uma personagem na presidência da República que repete um vilão de novela. E sim, isto é importante. Isso é muito importante. Porque nós precisamos resgatar as instituições dos escombros a que foram relegadas. E insisto, já tivemos de tudo. Maluco, golpista, golpeado, tudo, pateta. Figura assim nunca. Com esse grau de vileza e de pequenez diante das instituições, nunca.